o tema da guilda. Muito obrigada. Vamos gravar, então, esse guildão, aparecer para todo mundo, para ficar também de material para a galera depois, tanto se a gente precisar consultar, quanto também, enfim, para quem não puder estar aqui agora, poder ver depois. Mas, como eu estava falando, vamos hoje puxar esse primeiro guildão, assim, para a gente trazer um pouco do tema da guilda, nesse caso, né, do tema da guilda de liderança, para todos que estão engajados aí nos rituais de guilda e quem também ainda não está participando, conhecer um pouco. E a gente está pensando também em vir outros guildões, assim, por aí, até juntando mais de uma guilda, né, para todos conhecerem, assim, um pouco de cada um desses 4 temas que a gente tem atualmente ali na guilda, que são tão relevantes para Cheesecake e a gente poder, né, ter essa troca aqui, todo mundo juntos. E esse primeiro guildão foi todo pensado pela guilda de liderança, né? Onde nesse quarto a gente conta, como vocês podem ver na imagem, com a Saki, com o Gabes, a Elo, o Natan, a Carol, e eu também ali na guilda de liderança, e nesse momento mais como uma porta-voz, porque o conteúdo foi realmente todo assim estruturado pela galera. Que fique à vontade, gente, para irem me interrompendo, me complementando, tanto quem é da guilda, quanto também quem não é, né? A gente conta com a participação de todos vocês nesse momento. Podem ou abrir o mic, ou se eu não perceber que tem alguém querendo falar, por favor, não deixem de levantar a mão, que aí eu ouço aqui a notificação e dou espaço para vocês falarem. E se preferirem, claro, né, adicionar aí só um comentário no chat, fiquem à vontade, que a galera da guilda também vai estar aí com a gente acompanhando, tá? Só a Carol que não, porque tá de férias, mas estamos aí com todo o restante. Beleza? Então, pode passar o slide, por favor, Nath, para a gente entender um pouquinho por que que a Guilda de Liderança pensou em trazer, então, justamente esse tema, né, para o nosso primeiro guildão. Para quem não sabe, assim, antes, talvez vale dar um contexto, a Guilda de Liderança não tem necessariamente a ver com cargo de liderança, né? A gente tem pessoas ali que são líderes na guilda, mas também outros que não são, como eu, enfim, mas sim da gente poder disseminar boas práticas relacionadas às habilidades de liderança, né? Que a gente considera importante para toda cheesecake, independente do cargo que a gente está ocupando. E aí, uma dessas práticas é justamente ter essa habilidade, essa prática com feedback. E talvez alguns de vocês aí que estão há algum tempo com a gente vão lembrar, mas no ano passado a gente teve um workshop sobre como dar feedback. Mas a gente estava conversando, né, trocando ali ideias e entendeu que falar de como receber um feedback também faz parte, né, da gente fortalecer essa cultura de feedback da Cheesecake, que é algo que a gente sempre busca reforçar, né? Porque isso abre caminho para uma comunicação mais transparente, que a gente tanto fala, apoia o crescimento contínuo, empodera cada um de nós aí no caminho de desenvolvimento, né? Porque sim, é importante que quem dê o feedback tenha ali essa habilidade, né? Ajuda bastante. Mas a chave de mudança de comportamento também é ali com quem recebe. E somado a isso, recentemente vocês me viram passando mais deles, em rituais de projeto ali há algumas semanas, para trazer alinhamento sobre o Performance Report, porque estava vendo alguns desentendimentos ali sobre a de avaliação, ou nos momentos de receber um feedback de alinhamento, mas pensando nessa cultura, né, além do Performance Report, que é só mais uma ferramenta, mas focando na importância de saber dar e receber o feedback, a gente vai partir aqui para o nosso primeiro poll. Pode passar mais uma vez, Nath? E a gente vai ter vários polls ao longo dessa uma hora juntos. Mas esse primeiro é uma pesquisa rápida para a gente entender quantos de nós têm receio de receber um feedback de alinhamento, um feedback que traz um ponto de melhoria, né? A gente vai manter os polls anônimos, tá, gente? Fiquem tranquilos, porque o intuito é realmente encorajar a gente a trazer assim, respostas sinceras e a gente conseguir puxar, quem sabe, futuras ações de melhoria a partir desses dados mais reais assim, que a gente pegar com vocês, tá? E a gente vai ter entre 20 e 30 segundos para responder. Então, a pergunta é: você tem receio de receber um feedback de alinhamento? E aí é só a gente responder ali sim ou não, tá? A El vai lançar para a gente. Pode lançar, El. Quem vai cantar aí uma musiquinha até dar 20 segundos. Então, não dá espaço pro Nathan, pelo amor de Deus, cantar piada. Brinks, Nathan. Isso é um feedback.
Como dar o feedback? Ao vivo, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo aí. Vamos dar um feedback pro Nathan lá na Culture usando os frameworks, assim. Em que momento me senti cringe quando o Nathan contou a vida? Ai, boa. Quando termina, aparece o resultado pra gente, não? Vamos lá. Me digam se tá aparecendo para vocês. Sim. Boa. Aham. A gente está vendo aí, então, que 76%, né, de nós não tem receio de receber feedback. Muito bom. Se sente confortável ali. Mas tem uma parte que sim, tem receio, né, e que é natural. A gente está aqui justamente para falar um pouco disso. Mas beleza, galera. Vamos lá, então. Vamos aprofundar. Pode passar, por favor, Natinha. Boa. Tanto para quem respondeu sim, né, a gente poder reforçar, mas também para quem respondeu ali que não, né, que se sente confortável, não se sente confortável, a gente quer aproveitar esse momento para reforçar e para registrar, né, que a gente, como empresa, como Cheesecake, não acredita que receber um feedback de alinhamento é simplesmente algo negativo, né, vai ser uma simples notícia ali negativa, mas sim algo que vai mostrar para a gente que temos um caminho a desenvolver e que eu entendo que é natural, né? Não tenho dúvidas que todos aqui temos algo a desenvolver, seja no papel que a gente está, no cenário que a gente está atualmente, ou seja, para continuar indo além, dar os próximos passos, mas às vezes a gente nem sabe exatamente o quê. E aí o feedback de alinhamento, que traz ali um caminho de melhoria, pode ajudar nisso, o que leva a gente justamente a trabalhar nesse primeiro tópico, né, que pensamos, que é do autoconhecimento. E aí posso até, de repente, trazer um exemplo meu mesmo para tentar ajudar a ilustrar, assim, em que algumas situações específicas eu tenho a impressão de que a minha comunicação não é tão boa, a depender da situação. Mas eu não consegui entender o que exatamente estava atrapalhando. Então, digamos que eu tinha, né, tipo, essa autopercepção de que tinha algo ali que poderia ser melhor, mas não consegui entender por quê. E aí pedi alguns feedbacks que, enfim, alguns foram de reforço e outros ali trouxeram realmente pontos de melhoria que pudessem estar me atrapalhando, e eu comecei a ficar mais atenta sobre elas, né, que eu não tinha essa autoconsciência. Então, é algo que com certeza ali pode ajudar nessa autopercepção, nesse autoconhecimento nosso, para a gente começar a trabalhar a partir de um feedback. E a partir do momento que a gente tem com a gente, né, esse feedback que mostra para a gente que tem um caminho ali para a gente ser ainda melhor no que a gente faz, a gente consegue ter esse insumo para se desenvolver, para puxar esse crescimento com autonomia. E aí, seja a nível de performance, de expectativa para o papel que a gente está exercendo, de soft skills, fit cultural, enfim. Esse feedback também leva a gente a estar mais alinhado com a Cheesecake, né? A gente pensou nesses 3 pontos, não sei se alguém quer acrescentar algo, assim, a galera da guilda, algum benefício a mais de receber um feedback, ou acham que são esses? Eu acho que ah, muitas vezes a ausência de feedback, caso a gente não receba feedback, a gente fica num limbo, num âmbito que a gente não tem visibilidade daquilo que a gente pode melhorar. Então, essa parte no meio ali de self-development, performance improvement, eu acho que é, tipo, para mim, é o que mais impacta na hora de receber feedback, que ali eu consigo ver com os olhos das outras pessoas ao redor, seja tipo de liderança, seja de meus companheiros no projeto e tal, algumas atitudes que talvez eu esteja tomando, eu esteja deixando de tomar e que eu nem percebo, mas que é importante na hora de receber o feedback, a gente tentar entender com os olhos dessas outras pessoas o que eu poderia ter feito de diferente, assim, tal, justamente para eu crescer profissionalmente e melhorar ou deixar de fazer coisas que faço errado, sabe? Então, para mim, o que mais é, me motiva ao receber o feedback é esse ponto central, assim. Muito bom, Gabe, isso faz todo sentido. Mais alguém, gente? Beleza. Não fiquem tímidos, hein? Mas agora que a gente trouxe ali um pouco, então, do que a guilda
liderança, né, mapeou de benefícios, o Gabe também complementou bem. A gente quer também entender de vocês o que deixa vocês ali, digamos que desconfortáveis, né, ou que pode impedir vocês de conseguirem lidar com feedback de alinhamento. E aí, nesse poll, a gente vai ter múltipla escolha. A gente pode colocar ali que há um receio de repente, ter um desligamento sem, né, uma oportunidade de melhoria, que não é o que a gente tenta conduzir aqui, mas de repente pode ter esse receio, pode ter uma preocupação ali de resolver um conflito, né? Então, um feedback de alinhamento pode desencadear uma conversa difícil, nem sempre é algo simples, e de repente a gente tem ali um receio também de gerenciar esse conflito. Ou pode ser que a gente não saiba o que vai fazer com esse feedback se a gente receber, né? Então, pode ser uma possibilidade, e aí gera esse receio, esse desconforto, com a possibilidade de receber um feedback de alinhamento. Ou vocês podem colocar ali também que, não tenho receio, não me sinto desconfortável em receber um feedback ali de alinhamento, de desenvolvimento, tá? Mas caso seja uma dessas 3 primeiras opções, podem marcar mais uma, beleza? Mais uma vez, 20, 30 segundos, pode lançar. Aproveitar esses 20 segundos para fazer um comentário, então, também. Claro. É, que a gente conversou bastante lá na guilda de liderança sobre feedback, que às vezes, até o nome, assim, né, alinhamento, alguma coisa assim, ele vem muito sobre, às vezes, expectativa da pessoa que está passando o feedback, né? Então, não é, não é que um alinhamento é uma questão de você estar desenvolvendo, performando mal, né? Mas, por exemplo, se uma outra pessoa sabe que você tem uma expectativa de dar um passo a mais na carreira, alguma coisa do tipo, às vezes esse feedback de alinhamento é sobre a expectativa que tem do seu desenvolvimento. Então, por exemplo, ele que até tira o primeiro medo ali, né, sobre demissão, alguma coisa do tipo assim, que não é questão de você estar fazendo mal alguma coisa ou deixando de fazer, mas é sobre, você tem uma expectativa de dar um passo a mais na carreira, então talvez você precise alinhar isso aqui. Então, às vezes, o feedback ele é sobre uma expectativa também, né, no futuro, sobre um crescimento ou sobre uma coisa construtiva sua. Nem sempre sobre tá mandando mal numa coisa que você já atualmente faz, sabe? Com certeza. Ou até se a pessoa tem uma expectativa de performar de forma diferente naquilo que faz, né? Para os desejos da própria pessoa, enfim. Também pode ser. Mas boa, Nathan, obrigada. Já encerrou, né? Pelo que eu entendi. E estamos vendo que tá bem parecido assim o primeiro e o último, mas com destaque aí de um dos receios, né? Motivadores de receio, ser o receio justamente do desligamento, assim, sem uma oportunidade de desenvolvimento, que com certeza posso garantir que não é o caminho que a gente quer seguir, assim. Espero que um pouco do contexto que a gente trouxe antes, né, de como a Cheesecake, como empresa, vê esse ponto do feedback também, conforte vocês um pouco mais nisso. Qualquer coisa também me deem notícias. E, em segundo lugar, também pessoas que, enfim, não têm nenhum desconforto aí em receber um feedback de alinhamento, mas com algumas pessoas também com preocupação, né, sobre gerenciar esse conflito ou não saber como receber o feedback. E aí vamos também aprofundar um pouco mais nisso para ajudar vocês, que é o intuito aqui. E aí pode seguir, por favor, Nath. Pronto, obrigada. Para complementar também, então, né, os motivadores que a gente colocou antes, a gente sabe também que podem ter alguns pensamentos, né, que acontecem assim quando a gente recebe esse feedback, que talvez podem ilustrar aqui de forma mais prática para vocês, né, como que esses motivadores de receio podem acontecer. Então, de repente, a gente recebe ali um feedback e pensar, não tem uma boa relação com essa pessoa, então o que vier daí, né, não vai ser bom, porque nossa relação já não é boa. Ou a pessoa não me conhece bem, então o intuito dessa pessoa aqui com feedback é me julgar, já que ela não me conhece. Ou se a gente até abre o feedback, vê que o feedback está faltando ali um pouco de contexto, e a gente já pensa, então, né, que se a pessoa não colocou contexto, quer dizer que ela não sabe do que está falando, ou se o remetente do feedback ali, de repente, não é da mesma área que a gente.
E então a gente já deduz que, por não ser da mesma área, a pessoa não entende do que está falando, digamos assim, e então também não vai ser de utilidade, né? E aí a gente entende que esses pensamentos podem ser um pouco limitantes, assim, no sentido de conseguir tomar uma ação sobre o feedback, porque, como eu falei, né, acho que vale reforçar, assim, pelos resultados que a gente viu ali, mas a nível Cheesecake a gente compactua com a ideia de que o feedback sempre vem com o intuito de ajudar. Não tem algo ali por trás do feedback, digamos, né, a mais, que não seja realmente esse intuito. Então, ainda que a pessoa esqueceu de adicionar um contexto, ainda que a pessoa não seja da sua área, ela está ali tentando abrir um caminho de conversa e de solução sobre algo que percebeu, né? E aí, no recorte, claro, de perspectiva dessa pessoa. E aí, como que a gente pode, então, além de levantar, né, esses possíveis impasses, focar na solução, que é o intuito. Pode passar, Nath? Boa. E aí a gente mapeou juntos algumas estratégias para a gente conseguir gerenciar essas questões, né, que podem despertar ali um receio no momento de receber um feedback de alinhamento. Com foco, né, da gente conseguir aproveitar ao máximo essa situação, conseguindo lidar mesmo se houver um desconforto. Então, do lado esquerdo aí da tela, a gente consegue ver que é importante a gente ter uma atenção e estar com a mente aberta para receber aquele feedback, né? Evitando aqueles motivadores, né, que geram medo na gente, uma emoção de receio, ou para julgamentos, por exemplo, em relação à pessoa que mandou o feedback, né? Que ali a gente mesmo já julga como que vai ser, qual é o intuito daquele feedback. Um outro ponto que pode ajudar é ter uma escuta ou uma leitura, né, de forma ativa, depende aí de como chega o feedback, mas ter essa escuta, leitura de uma forma ativa. E o que é essa forma ativa, né? Realmente com foco e interesse em entender aquele conteúdo que está sendo apresentado, né? Da forma que a pessoa conseguiu passar ali para a gente. Ao invés de já pensar em uma resposta, por exemplo, né? Quando a gente não tem essa escuta ou leitura ativa, muitas vezes a gente já vai ouvindo, já vai entendendo aquilo, pensando no que a gente vai devolver. Mas é importante a gente também focar no que a gente, do que aquela pessoa está tentando passar, né? No que a gente pode aprender com aquilo. E o intuito de tudo isso é que a gente justamente não fique na defensiva ao receber um feedback de alinhamento. Então, entendendo, né, que o intuito do feedback é ajudar, é abrir um caminho de diálogo, uma comunicação, que não é atacar, expor, acusar ou rotular a carreira de uma pessoa com aquele feedback, mas sim de oferecer, né, essa oportunidade da pessoa melhorar, de uma conversa, de uma melhora até na relação e resolver um conflito, né? Então, resumo assim, num objetivo de melhoria. E aí, além desses cuidados, como que a gente pode, de fato, ter ação sobre isso, né? A gente pode, por exemplo, chamar a pessoa que nos enviou o feedback para poder conversar, para a gente dizer que não entendeu o ponto X ou Y e que a gente quer entender melhor, né? Mostrando, inclusive, disponibilidade para se desenvolver, para abrir espaço para aquela relação e aquela conversa, né? Afinal, o feedback é uma via ali de mão dupla, para realmente ser efetivo, né? Depende tanto de quem dá quanto de quem recebe. A gente pode pedir também ajuda para outra pessoa para entender melhor. E aí pode ser, por exemplo, sua liderança direta, né, que tanto te conhece ali, né, já tem uma relação nos one-on-ones, por exemplo, uma relação ali no dia a dia. Quanto a gente pode pedir, de repente, até para alguma pessoa que é par, né, que convive com a gente no nosso dia e que também costuma ter aquelas trocas, enfim, que também pode ajudar a gente a entender o que aquele feedback quer passar, se a gente se sentir confortável dessa forma. Ou a gente, né, sozinhos mesmo, podemos colocar o feedback em um framework, em um template, como a El estava ali falando no início do feedback, que de repente a pessoa não colocou. Então, digamos que a outra pessoa ali também, né, pode estar desenvolvendo suas habilidades de dar feedback, e a forma que essa pessoa escreveu não ajudou a gente a entender tanto ali quando recebe o feedback, né? Então, eu posso, enfim, receber ali um feedback e pensar, por exemplo, que eu vou colocar num template marca, que alguns de vocês devem conhecer, mas a gente vai passar por ele também. E aí a gente pode parar para pensar, tá, recebi aqui essa mensagem, esse conteúdo, vou entender a qual momento essa pessoa está se referindo, quando foi que isso aconteceu, qual o intervalo de tempo, para poder me conectar ali com aquilo que a pessoa está querendo trazer. Qual que foi a ação que a pessoa está mencionando, né? Qual foi o comportamento ali que tem um espaço para alinhamento.
E isso ajuda a gente também a entender que o feedback é sobre uma ação, um comportamento, e não sobre definir a pessoa em si. Qual que é a consequência dessa ação, enfim, seguindo aí nesse exemplo que eu estou trazendo em relação a uma marca, mas também colocar no framework para tentar ajudar a gente a ter essa leitura mais objetiva, né? E compreender melhor a mensagem ali. Vi que você levantou a mão, Nathan, quer complementar algo? Sim, eu quero trazer um ponto em cima disso aí, principalmente quando o segundo lado ali, né, das ações que a gente pode tomar, que ele pode ser usado erroneamente se o primeiro lado aqui não está sendo mantido, né, principalmente o mente aberta. O que eu quero dizer com isso, né? Eu já passei por isso e também já vi acontecer. A gente recebe um feedback, mas a gente, no fundo, não acredita naquele feedback, né? Por exemplo, eu não acredito que a pessoa tá falando isso, eu acho que ele não tem contexto, ele não sabe o que tá falando, coisa do tipo. Aí eu vou para um líder, eu vou para um par, mas eu já vou enviesado em alguém reforçar o meu pensamento. Então eu já levo uma conversa para um lado de reforçar o pensamento, alguma coisa do tipo, só vai piorar, tipo, a situação, porque daí você vai criar uma situação de conflito contra a pessoa que está mandando o feedback, sabe? Então, é muito importante entender que conversar com a pessoa de volta, ou pedir para outras pessoas te ajudarem a entender, você tem que estar muito com a mente aberta e bem mais ouvinte do que procurar outra pessoa só para gerar, o fulano mandou um feedback para mim falando tal coisa. Você não acha que o cara tá doido, não sei o quê? Tipo, você já tá indo conversar com outra pessoa, enviesando o feedback que recebeu, sabe? Então, é muito importante o lado direito ser feito se o lado esquerdo aqui, né, que é os cuidados que a gente colocou, estarem bem conscientes na cabeça da pessoa que está recebendo feedback. Então, só queria fazer esse alerta, porque eu já passei por isso e eu também já vi isso acontecer várias vezes, assim. Sim, faz sentido. Muito bom colocado. Vamos lá, Saki, fica à vontade. Também pegando carona na fala do Nathan, para auxiliar talvez nesse take care, o ponto que você trouxe antes essa conversa está sendo aberta com o objetivo de melhoria. Então, eu acho que eu vi recentemente uma dica na internet que, tipo assim, esse pensamento pode ser outro. Então, mesmo que o primeiro pensamento seja essa pessoa não sabe o que é que ela está falando. Aí você pode trocar esse pensamento por. Aí Ash trouxe a ideia de que toda abertura que vem por meio do feedback é com o objetivo de melhoria. Então, vamos tentar destrinchar por esse viés, até para entender se no final, eita, era realmente, estava desalinhado, sabe? Acho que conecta até com outras coisas, por exemplo, da gente receber ali, já entender que é uma crítica e já querer dar um retorno de imediato, né? E aí, de repente, vale a gente não. Deixa eu parar aqui para realmente pensar, enfim, antes de entender qual vai ser a minha reação. Mas faz todo sentido, sabe? E eu acho que é quando a gente, acho que reforçando um pouco o que o Nata comentou assim, quando a gente recebe um feedback de alinhamento super bem estruturado e construído, esses são os mais fáceis de receber, né? Acho que a habilidade vem mesmo quando a gente recebe um feedback que não está tão bem escrito, não está tão bem estruturado ali, e daí que a gente precisa de fato, né, passar por essas coisas, tentar entender o que que tem ali de fato, voltar para conversar com a pessoa, e ter essa inteligência emocional, talvez, acho que é o que estava um pouco por trás do comentário da Natane, para conseguir de fato digerir, né, nesses momentos que a gente precisa exercitar essa parte, assim. Com certeza. Eu- Muitas habilidades Oi, envolvidas. Vai lá, Yes. Oi, quem abriu o mic? Sim. oi. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Surgiu uma situação aqui, e aí eu queria ver como que, se acontecesse um dia, ou nesse exemplo que eu queria na minha cabeça aqui, como, como proceder. Por exemplo, quando eu recebo um feedback, né? É, e aí eu lendo esse feedback, né, eu vejo que talvez hoje houve um erro de comunicação, ou talvez não ficou tão transparente, e aí aconteceu o feedback, né? Recebi o feedback. Aí, se eu falar com a pessoa que, que me deu esse feedback, né? E aí realmente a gente concordar que houve um equívoco ou houve um erro de transparência, um erro de comunicação, e esse feedback talvez não esteja não esteja certo, né? Ter acontecido esse feedback. Como proceder? Tipo, é, é, isso pode ser, tipo,
isso pode ser melhorado com outro feedback, deixar o feedback continua ali, mas pode ser melhorado com outro feedback ou não, conversar com a pessoa e havendo, tipo, esse acerto das duas partes, ou sei lá, remover o feedback, como funciona isso? Posso responder isso aí? Eu acho que vem até do que eu falei ali. Sim, aham, Então, eu acho que é um pouco disso, Coronel, que tipo, às vezes a gente recebe um feedback e às vezes, cara, realmente não é aquilo. A pessoa tem uma visão totalmente distorcida na relação, né? Mas é aham, muito importante, não é 100% das vezes, mas é muito importante você procurar a solução em você, né? Eu não gosto de procurar a solução de pessoa. Ah, lá falei com a pessoa. Porque se uma pessoa teve uma percepção errada de ti, provavelmente pode acontecer de outras pessoas terem. Então, aqui eu acho que vai daquele momento de como que eu faço para melhorar em mim para que outras pessoas não tenham essa percepção errônea também. Aí você vai conversar com essa pessoa, tal. Aí você, nessa troca, né, que é essa coisa que a Yas fala, você vai tentar entender aonde aconteceu isso. E aí você vai procurar a solução em ti para que isso não aconteça de novo, entendeu? Para que outras pessoas comecem a entender melhor meu serviço, ou o que eu fiz, ou coisa do tipo, minha responsabilidade. Então, é muito importante quando a gente receber o feedback, ter esse caminho, às vezes ir mais fundo na conversa, tentar entender aonde aconteceu aquilo, mas no final, para que você consiga crescer, né, você receba o feedback e você consiga evoluir, é você procurar em ti a solução. perfeito, entendi. A Valeu, minha Natália. apareceu para mim quem falou, mas foi o Coronel. Foi o programa. Isso, foi Foi o eu. Rafa Brasil, foi o Coronel. Tá. Tá, Acho que foi só eu. complementando, Coronel, que eu entendo que talvez pode haver esse receio, né, de precisar consertar, enfim, quando a gente recebe ali também esse feedback via Culture Rocks. E como eu falei, assim, acho que vale reforçar que o objetivo do feedback não é justamente rotular, né? Você, enfim, a pessoa ali por aquele comportamento, mas trazer uma perspectiva de como aquilo se mostrou naquele momento, como o Nathan trouxe, né? Foi a perspectiva da pessoa naquele momento. Então, o que a gente pode fazer diferente também para não gerar essa perspectiva daqui para frente, se não é o que a pessoa quer. Enfim, né? Não é o registro ali na Culture, abre o diálogo, abre ali uma thread, ajuda a dar visibilidade para a liderança também, né? Pode ajudar a pessoa, mas o intuito não é determinar, tipo, percebi isso aqui do coronel e tal, e agora está registrado, é sobre isso aqui que eu registrei daqui para frente. Então, fique tranquilo, assim, sobre isso. Beleza, Mais valeu, alguma... Yas. Imagina, qualquer coisa é só falar também. Mais alguma dúvida, galera? Ou querem complementar algo? Eu ia fazer um comentário, Yas. Acho que puxando um pouco do Uhum. que o Nathan falou, esse negócio do tipo assim, essa pessoa teve uma perspectiva, sei lá, do meu trabalho, de uma entrega que depois a gente entendeu que foi só uma falha ali, né, de como chegou na pessoa. E acho que é importante isso que vocês trouxeram, mas será que não tem mais gente também com essa percepção? Talvez o que eu posso fazer também para melhorar essa percepção, por exemplo, entre áreas? Pode ser que, sei lá, o Nathan tá lá em outra área, pode ser que ele tenha uma perspectiva super diferente do meu trabalho aqui dentro de People. E aí que eu acho valioso a gente também pensar com carinho nessas trocas de feedbacks entre áreas e não achar, tipo, poxa, o Nathan tá fora de People, ele não faz ideia do que eu faço, então por que que eu vou levar o feedback dele a sério, sabe? Eu acho que é justamente o contrário. E não só puxando sardinha pro meu lado, claro, o meu trabalho atinge todas as áreas, né? Mas acho que de todas as áreas é legal isso, assim, de falar, poxa, eu tô aqui, sei lá, em produto, mas como será que, né, o meu trabalho chega para People, chega para pro Suisse, sei lá. Acho legal a gente pensar nessa troca por áreas, porque justamente se o meu trabalho está chegando de uma forma que eu não gostaria em outras pessoas, será que pode estar acontecendo mais de uma vez? E daí como que eu poderia fazer isso, né, para chegar da forma que eu gostaria, enfim, para ter o impacto que eu gostaria em outros times, porque todos os nossos times se conversam, né? A gente não está trabalhando em empresas separadas, então achei um bom ponto. Perfeito. Eu acho que isso toca bastante com o que com a Yas comentou também, de às vezes o feedback pode ser, por exemplo, sobre sei, alguma coisa que tu fez, a pessoa está trazendo um feedback que talvez não foi tão bem feito, mas se tu olhar mais a fundo, tu vai entender, eu posso estar achando, não, eu fiz super bem, se eu olhar mais a fundo, eu posso entender que, cara, na verdade, eu até fiz bem, mas eu não transpareci isso, ou eu não comuniquei, ou, sei lá, de alguma forma, isso que a pessoa está me trazendo é verdade, assim, eu não tô, às vezes, conseguindo ver como que isso é verdade, tipo, em tudo tem um pouco de verdade, assim, né? Então, às vezes está um pouquinho além do feedback ainda, né? Vale essa reflexão mesmo, assim, tipo, por que que essa pessoa está sentindo isso, né? O que que eu fiz que pode ter deixado essa pessoa sentir isso, né?
Teve uma frase que surgiu uma vez na discussão, tá? Que era em cima disso, né? Eu até falei assim, pô, se a gente não considera o que a pessoa tá falando é verdade pra ela, pô, nós tem outro problema. Que a gente tá falando que alguém tá de má fé dando feedback, tá ligado? Então a gente tem outro problema. Então a gente tem que partir do princípio que, pô, é verdade pra pessoa que ela tá falando pra você, tá ligado? Pra ela é verdade. Pode ser não ser a verdade, né? Lembra até os programas policial, né? Existe a da vítima, do bandido e a verdadeira. Muito bons pontos, galera. Obrigada. Acho que só complementar, assim, antes que eu me esqueça, mas que eu deixei ali no finalzinho do slide, de uma dica extra que a galera da guilda também trouxe pra gente, que é a prática de dar feedback. Que quanto mais a gente dá feedback, isso também pode ajudar a gente a ter habilidade em receber o feedback. Mas antes de aprofundar um pouco mais nisso, como isso ocorre e tudo mais, para entender como que está essa prática de dar também, né, entre a gente, vamos para o nosso último poll. Pode passar o slide, por favor, Nath. Para a gente poder entender se você é confortável em dar feedback, né? Seja para a sua liderança, para pares, para outros takers, como a El falou aí, entre áreas, né? Que, enfim, o que a gente faz numa área certamente impacta em pelo menos outra área, outras duas áreas, enfim. E aí nessa também a gente pode selecionar mais de uma opção. A gente pode começar, né? A gente pode começar, que eu digo, em relação à primeira ali, opção, né? Que vem de não me sinto confortável em dar feedback para ninguém. Então, nisso, a gente seleciona só uma opção, se for o caso, que a pessoa não se sentir realmente confortável em dar feedback nem para a liderança, para pares, para os cakers. Ou tem aquelas outras três opções ali que a gente, de repente, pode sinalizar mais de uma, se for o caso. Eu me sinto confortável em mandar feedback, né, só minha liderança direta. Me sinto confortável em mandar feedback só para os meus pares, seja ali em relação ao mesmo time no dia a dia, em relação ao mesmo projeto, ou me sinto confortável em mandar feedback só para outros cakers, pessoas de outras áreas, né, ali dentro do meu time não me sinto, mas me sinto com pessoas de outras áreas, com outras lideranças. E por último, né, vocês podem também sinalizar, se for o caso, de forma única, me sinto confortável em dar feedback para qualquer cake, tá? Oi, desculpa, aqui a gente está falando de Pode falar. feedback de alinhamento ou todos os feedbacks? Sim, feedback de alinhamento foi o nosso foco. Mas obrigada por esclarecer, Thales, bom ponto, que eu não destaquei aqui. 20 segundinhos. Viu, Yas, da outra vez, só para te avisar, Diga. pô, a gente aproveitou que o Nathan tava tocando um ponto interessante, eu deixei rolar até mais, acho que quase um minuto aqui o poll, e daí foi bom que quase todo Ah, mundo tá. respondeu. Então, se vocês Boa. precisarem de mais um tempinho, a gente dá uns segundinhos a mais também, sem problemas. Ó, por enquanto foram Tá. 38, se pá, segurar mais uns 15 segundinhos, Bom ponto. Obrigada, eu. imagina. Mas agora não tem mais ponto pra falar. Aí, Nanda, aproveita e fala aqui que é esse link que você mandou aí. Follow. It's about giving and receiving and sharing feedback. Feedback. Para quem assiste Friends, tem uma cena que Joey fala muito sobre giving and receiving. Deve ser piada, né? Do Através Friends, ou não? disso, vocês vão ver. É piada de Friends. É muito. Eu não sei porquê, mas eu esperava que a Aline fosse comentar quando falou de Friends. Sempre, né? Enaltecendo, assim. Acho que foi. Já compartilhou? Isso, Já compartilhei apareceu o aqui, tá? resultado Já já. apareceu? Ah, boa, beleza. Para mim, os resultados eu fico na dúvida. Beleza. Então, a maioria de nós se sente confortável mais ali em mandar um feedback, né, de alinhamento, como o Thales ressaltou, para os pares, seja ali do mesmo time ou de mesmo projeto. Em seguida, vem a galera que se sente confortável em dar feedback para qualquer pessoa. Muito bom que você já tenha isso desenvolvido, mas seguimos aqui juntos, sem problemas. Tem também, né, que não se sente confortável em dar feedback para ninguém, ou somente para a liderança, e numa porcentagem menor, né, para pessoas de diferentes áreas.
né, nós como guia de liderança, esperamos com certeza ajudar vocês a se sentir confortável em dar feedback para qualquer pessoa. Mas beleza, galera, obrigada. Podemos passar, então, para aprofundar também um pouco nisso, né, Boa. De que forma, né, na verdade, a gente dá um feedback e ajuda a gente a receber. E aí, alguns pontos que a gente pensou em destacar, que a gente foi conversando ali dentro da guilda, por exemplo, de exercitar a empatia. E aí, como que vem esse racional, assim? Ao dar o feedback, a gente pode entender melhor o impacto das nossas palavras, né? O impacto que as nossas palavras têm sobre as outras pessoas. Então, isso pode fazer a gente se conscientizar da importância, né, tanto de dar quanto de receber feedback de uma forma mais construtiva, mais sensível em relação à emoção do outro. Então, a gente consegue também exercitar essa empatia. Um outro ponto é de ter a perspectiva ali, né, de quem envia o feedback. Então, entendendo que quando você está do outro lado, fornecendo feedback para alguém, você percebe que nem sempre é fácil, né, conseguir transmitir ali a mensagem que a gente quer, transmitir uma sugestão de melhoria. Então, isso também pode aumentar a nossa compreensão quando a gente está do lado de quem recebe o feedback, né, e nos encorajar, assim, a também ouvir, ler aquele feedback com mais empatia. E um terceiro ponto é em relação a oferecer uma avaliação construtiva, assim, né? Que ao dar o feedback construtivo, a gente aprende a identificar tanto pontos de conhecimento quanto espaços de melhoria, porque a gente vai ter que, antes de dar o feedback, né, precisa parar ali para pensar naquele momento, naquilo que aconteceu, que a gente quer passar na mensagem. Isso ajuda também a entender que o feedback não é apenas uma crítica, uma notícia negativa, como eu falei ali no início, né, mas também uma maneira de crescer e de melhorar. E, por último, ou talvez não por último, enfim, né? Podem ter com certeza outras coisas assim que ajudam nisso, é que dar feedback ajuda a aprimorar a nossa habilidade de comunicação, né? Porque a habilidade de comunicação não é sobre apenas só falar, né? É sobre transmitir a mensagem, mas ajuda a gente a desenvolver ali a escolha de palavras, o tom de voz, né? Por exemplo, como o Coronel falou no exemplo da Culture, né? Quando a gente faz um feedback escrito, fica mais difícil a gente passar ali o tom de voz, né? Às vezes eu posso estar aqui, nossa, falando que o feedback eu acho que você pode melhorar nisso e tal, e aí eu leio lá, eu acho que você pode melhorar isso, né? Enfim, com outro tom de voz assim mais sério. E eu posso, por exemplo, colocar um emoji, ou colocar vários emojis ali durante o feedback, que vai ajudando também a dar esse tom de voz quando a pessoa está lendo. E também mudando, né, qual vai ser essa abordagem ao receber o feedback. E aí isso com certeza se traduz ali em uma comunicação mais eficaz, né, ao receber esse feedback. Alguém quer adicionar algo mais? Que vocês hoje estão brilhando nas contribuições. Mas beleza. Como diria o Natan, já foi todos os pontos. Podemos então passar para o próximo slide. E a ideia é que a gente não saia daqui só na teoria, né? Mas eu vi que. Eu não sei se para você está aparecendo o slide todo, eu acho que tinha uma mensagem ali no meio que para mim não. Só o Tá call só to tá action em vazio. branco embaixo. Será que você passar mais uma vez vai, Nath? Ou foi? Tá Oi. bom. Vamos lá. Para a gente também conseguir colocar tudo isso que a gente viu, né, em prática, eu convido vocês para um desafio. Como vai ser esse desafio? A gente mandar feedback de alinhamento, de destaque ali, né, um ponto de melhoria para alguma cake até o final do mês, até o 31 de agosto. E eu acho que é bem natural, assim, né, como eu falei, que todos nós temos pontos a desenvolver, a melhorar, e a gente possa, nesse final do mês, tentar prestar também, né, essa habilidade na gente para poder contribuir com o desenvolvimento do outro. E a gente vai também dar ali 3 questões que a Dona Helena deu para a gente, para quem assumir esse desafio. E aí, em relação ao desafio, tá, galera? Tipo, se eu mandar um feedback de alinhamento, eu mandar 3, 4, 5, eu vou ganhar 3 questões, porque eu topei ali o desafio de colocar todo esse conhecimento aqui em prática, tá? E aí a gente vai conseguir
traquear ali, né, acompanhar quem mandou o feedback através das tags da CultureWalks, que eu vou passar rapidinho depois para vocês. Mas não sei se alguém já reparou que sempre que a gente manda ali um feedback, no final dá para a gente adicionar uma tag ou de mandando bem, ou de pode melhorar, que é o caso do Work on It. E aí a gente deixa claro ali para a pessoa que aquilo é um feedback de alinhamento. E também, como eu falei, né, a gente foca na ação. A gente não vai rotular ali que aquilo está definindo a pessoa, mas sim que tem algum valor, alguma ação ali que a pessoa pode melhorar, tá? E um suporte também pode ser tanto de vocês, claro, né? Acho que esse espaço sempre existe, mas de vocês falarem com suas lideranças ali no momento de one-on-one, ou até mesmo depois de assumirem esse desafio, vocês falarem como que foi a experiência, se ainda permanece alguma dificuldade que de repente a liderança também pode ajudar. Também fiquem muito à vontade para me procurar, se precisarem de alguma ajuda no meio do caminho e toparem assumir o desafio, tá? Mas aí, enfim, vocês podem estar se perguntando, Yas, a gente só falou até agora de como receber feedback, como que eu vou saber, né, como dar também para poder enviar um feedback para alguém de alinhamento e tudo mais. E aí vamos de suporte, então, pode passar, Nath, para a gente poder passar rapidinho aqui por 2 frameworks nesses 9 minutos que faltam para a gente finalizar. E aí vamos então para CultureWalks. Pode abrir para a gente, Nath, o link ali de enviar feedback, que aí eu consigo mostrar para vocês na prática. Que aí vocês já saem aqui com, quem sabe, ideias para puxar esse feedback. Muito bom, obrigada. Bom, galera, tem o template que eu citei ali no início, né, do marca, e aí, como a gente tentou trazer ali nos slides, às vezes os templates também ajudam a gente nessa habilidade de dar feedback. Então, primeiro passando pelo marca, vou tentar trazer um exemplo assim mais objetivo para a gente poder conseguir cobrir a tempo, mas também ajudar vocês a ilustrar essa situação. Digamos que em uma reunião, assim, eu percebi que uma pessoa utilizou alguma expressão que não foi legal, como, por exemplo, uma expressão que, infelizmente, assim, eu já vi ser comum em alguns outros ambientes organizacionais, que algumas pessoas usam, por exemplo, de não temos braço para fazer tal coisa, para tocar tal projeto. Não sei se vocês já ouviram isso, mas infelizmente eu já. Às vezes rola assim nos ambientes, né, organizacionais. Então, digamos que a pessoa falou ali numa reunião essa expressão capacitista, e aí eu quero passar um feedback para ela. Então, considerando marca, eu posso ir seguindo ali o passo a passo de preenchimento. Vocês estão vendo ali, né, que, tipo, tanto tem os espaços de momento, ação, reação, lá embaixo tem consequência, alternativa, quanto também no espaço de preenchimento tem ali o que você pode colocar. Então, por exemplo, ali na parte de momento, né, sugere que a gente comece colocando a pessoa na mesma página que a gente. Então, trazer ali o momento, o intervalo de tempo que isso aconteceu, para que isso não fique de uma forma vaga, né, e acabe dificultando a pessoa em entender o feedback também. Então, eu posso, por exemplo, colocar ali em qual reunião isso aconteceu, em qual momento isso aconteceu. E descrever para a pessoa, né, para ajudar a pessoa também ali a recapitular e entender melhor o conteúdo do feedback. Depois eu vou focar na ação, no comportamento da pessoa. E aí eu posso trazer, né, considerando esse exemplo que eu trouxe, o que foi ali que a pessoa falou, em qual contexto, em qual momento, que eu entendi que poderia ter ali um viés, por exemplo, capacitista. E aí eu trago ali qual foi a ação, comportamento que consegui observar. Em seguida, eu vou dizer também qual foi a reação, né? Será que eu pude perceber, até ali no próprio momento, que alguma outra pessoa ficou desconfortável e, de repente, despertou algum comportamento, né, naquele momento? Ou que eu mesma fiquei desconfortável e trazer um pouco do porquê, da contexto também? E aí eu posso seguir na consequência, né, falando do impacto. E aí podemos levantar qual a consequência da pessoa utilizar essa expressão, né, por exemplo. Por que que essa expressão é capacitista, já que transparece ali, né, que nessa frase, né, que eu trouxe, que seria um sinônimo de incapacidade, por exemplo, enfim, qual que é o impacto disso para as pessoas que estão ouvindo, que não compactuam com os nossos valores também, enfim, eu consigo destrinchar ali qual a consequência e o impacto. E se eu puder e souber, claro, eu posso também tentar trazer uma sugestão de alternativa ali no final, em que, por exemplo,
a pessoa utilizar uma substituição dessa frase de não temos recurso para isso. Poderia ser uma boa alternativa. E ao final, a gente pode também, acho que pode baixar um pouquinho, Nath. Ali no final, a gente consegue adicionar as tags que eu comentei com vocês. Então, a gente pode clicar ali em adicionar valores. Desculpa, galera, um alarme. A gente consegue adicionar valores, aí a gente consegue ler ali o que é cada um desses valores também. E aí, acho que pode seguir para a direita, Nath, porque nesse exemplo, né, considerando esse exemplo que eu trouxe, eu poderia ali colocar um work on it, nesse que a Nath destacou agora, né, de respeitar as pessoas e abraçar as diferenças, destacando que esse feedback é sobre aquela ação, é sobre esse valor, né, que não necessariamente está rotulando ali a pessoa. Boa. E aí, acho que dá tempo de a gente passar por mais um exemplo, que é o CNV, de comunicação não violenta, que aí tem uma outra forma também ali de estruturar, mas que se conecta bastante também com marca, assim, por exemplo, a gente destacar ali o que a gente observou naquele momento, né? Como a gente ali do marca de momento, ação, o que a gente observou, o que aconteceu ali, os fatos, né? Então, foi em tal ação que a pessoa falou isso ou fez, trouxe esse comportamento, né? Teve essa ação, então trazer ali os fatos. Posso trazer também quais são os sentimentos, né? O que isso desencadeou, na minha percepção, como ali no marca a gente traz a reação, quais são as necessidades, então, né, por que é importante a pessoa ter um comportamento diferente, o que a gente tem de expectativa em relação a esse comportamento da pessoa, e também fazer um pedido ao final. Então, como a gente trouxe ali, né, você poderia usar tal frase ao invés daquela que usou, né, como uma alternativa, ou fazer um pedido em forma de pergunta, em forma de afirmação mesmo, enfim, como preferirem, mas independente de qualquer formato que vocês utilizarem, quem tem mais habilidade também pode utilizar, né, o feedback livre, enfim, como vocês quiserem, assim, dá para adicionar ali a tag no final, para a gente conseguir acompanhar isso e recompensar também com Cake Coins. Beleza, galera? Apareceu aqui para mim 19 novas notificações de chat, não sei se alguém quer falar algo, porque eu não estou acompanhando o chat. Fiquem à vontade. Viu, Yas? O Cello tinha perguntado ali se as Diga. coins valem a partir de agora até final do mês ou do mês inteiro. Eu imaginei que é a partir de agora, né? Mas só para confirmar A com partir de agora. Isso. beleza. Entendendo que a gente lançou o desafio, né? A partir de agora até o dia 31 de agosto. Show. E as gurias ali, a Saki e a Nanda também trouxeram ideias legais ali para solucionar o problema dessa frase capacitista, assim, sem precisar usar a palavra recursos, por exemplo, e usando outras também. Então, boas ideias. Ah, no sentido de ser, por exemplo, pessoas? Sim, podemos usar outro, mas eu quis dizer também recurso em relação, enfim, pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser, enfim, outras coisas, mas em relação a pessoas, com certeza, né? Podemos usar também outras formas. Boa. Beleza, galera. Da minha parte era isso. Só recapitulando, então, o desafio. Quem quiser participar, claro. De não esquecer de adicionar ali a tag para a gente conseguir acompanhar. Como eu falei, vocês também podem vir até mim se eu puder ajudar com alguma coisa, ou que não seja sobre desafio, tipo, pô, Yas, fica com alguma dúvida, né, sobre tal tema, quando você falou isso, não entendi direito, enfim. Podem ficar bem à vontade para me procurar sobre esse tema no que eu puder ajudar, tá? Beleza, galera. Muito bom, obrigada pela participação de vocês, pelas contribuições. Bom demais. Valeu, valeu, Yas, mandou muito bem. Valeu, Yas, obrigado.